A abordagem que nos propomos fazer hoje é sobre a desencarnação. Muitos livros, muitos filmes que nos tentam explicar os mistérios da existência da parte espiritual. Desde Allan Kardec, a doutrina espírita tem-nos dado informações confiáveis e muito detalhadas para nos prepararmos para este momento da desencarnação. Porque sabemos que este é o destino de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, é isto que irá acontecer. E o que vamos tentar aqui é fazer uma abordagem da forma como a desencarnação se dá e aquilo que nós podemos fazer para a tornar mais suave nesse momento, mais feliz. Nós vamos começar por ver o que é a desencarnação. E se formos... E se formos no próprio dicionário também, nos diz a mesma coisa, é um termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Este desligamento dá-se quando ocorre a morte do corpo material. Todos nós sabemos que estamos aqui de passagem. Todos nós sabemos que a nossa casa, a nossa pátria, está não aqui no plano físico, mas no plano espiritual. Que esta passagem é uma passagem muito curta, porque para nós 100 anos pode ser muito, mas a pátria espiritual é um momento muito curto. Portanto, isto é uma passagem que nós temos que aproveitar. A alma, quando se desliga do corpo, ela volta a ser espírito. É uma pergunta que surge frequentemente. Alma e espírito são a mesma coisa? Qual é a diferença? E os benfeitores espirituais, através de Kardec, esclarecem-nos sobre esta diferença. Eles dizem-nos que alma é quando o espírito está encarnado na nossa situação. E espírito é quando a alma se desliga dos laços físicos. Portanto, na Terra falamos em alma, na pátria espiritual falamos em espírito. No Livro dos Espíritos, estas duas imagens, que nos estavam a ser na altura, permitem-nos precisamente nós vermos, isto é visível por médiuns que têm essa capacidade, em termos de visualização, de evidência. Temos o corpo, e a afastar-se mais alto que o corpo, temos o corpo espírito, perispiritual, portanto, perispírito. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 3º, da volta do espírito a extinta vida corpórea à vida espiritual, que é o que nós estamos a tratar, ele põe uma questão à espiritualidade superior, que sucede à alma no instante da morte. E é dito com toda a clareza: volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Vejam aqui este termo, momentaneamente, por momentos. Portanto, a vinda do plano espiritual para o plano físico é uma passagem muito curta. E é uma passagem que nós fazemos milhares de vezes. E pergunta ainda Kardec: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E diz-nos: sim, jamais a perde.
Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Outra pergunta que Kardec faz para nos esclarecer. E a resposta ajuda-nos a entender. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Portanto, a individualidade da alma é mantida. E nós, se pudéssemos em causa isso, bastava pensarmos um pouco daquilo que acontece nas reuniões mediúnicas, ou através da psicografia, ou através da psicofonia. Nós sabemos que os espíritos vêm muitas vezes com necessidades de ajuda. E as comunicações são totalmente distintas umas das outras. Aparecem espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos com uma bondade enorme, aparecem espíritos obsessores que apenas desejam prejudicar. O que quer dizer que a diferença que existe entre eles prova que realmente a alma mantém a sua individualidade. Ou seja, que todos são diferentes. Aquilo que vai acontecendo com cada um de nós é que em cada vinda a este planeta e mesmo na parte espiritual, nós vamos evoluindo. Uns mais, outros menos. Depende da forma como nos entregamos a esse trabalho. O que leva consigo a alma quando parte? É outra questão que nós pomos. Já numa última exposição, talvez há cerca de 3 semanas, um mês, nós pusemos esta questão assim, que até parecia uma imagem com alguém que levava uma mala, não sei se recordam disso, e que vimos que realmente se aquilo seria uma imagem com algum erro, detectaram algum erro, não haveria necessidade de levar a mala. Porquê? Porque a alma apenas quando leva aquilo que conseguiu ganhar aqui na Terra com as suas ações. No instante da morte do corpo material, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído temporariamente para progredir em termos intelectuais e morais. Nós temos necessidade de estar aqui com este corpo para que esta evolução se dê, devido a provas e expiações porque temos que passar conforme a nossa evolução. A alma conserva a sua individualidade após a morte e jamais a perde, de acordo com a informação que tivemos há bocadinho. Podemos constatar a sua individualidade pela manutenção do seu corpo fluídico, chamado perispírito, que tem a mesma aparência da sua última encarnação. Isto é só para reforçar aquilo que nós ouvimos no slide anterior. Esta imagem e esta pretendem nos dar uma ideia de como as coisas funcionam. Talvez na primeira imagem, aquilo que nós vemos é com a morte do corpo físico, há a separação do perispírito, que acompanha, portanto, o espírito que segue para o plano espiritual. É essa individualidade da alma que se mantém, portanto, com o perispírito. Na segunda imagem, aquilo que se pretende ver são os 3 componentes: corpo, perispírito e espírito. No Livro dos Espíritos, também na segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, no capítulo 3 também, é a continuação da questão de há bocadinho, que era também a questão 150, mas agora a linha B. Ele pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargura, conforme o uso que ela fez da sua vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. No caso de espíritos mais elevados, mais evoluídos, o que acontece é que o desencarno para o espírito é uma felicidade.
Porque é a libertação de um corpo que o prende, que não o deixa movimentar e que lhe dificulta, em termos até de deslocação. Mas para um espírito muito agarrado à matéria, que nós vamos ver a seguir, essa separação é mais dolorosa. E há muitos espíritos que estão agarrados à matéria e que lhes custa sair, que lhes custa separar e deixar. Desculpa, tem aqui à frente duas. Tá? Eu vou contar a espiritualidade está mais aqui à frente. Estou a brincar. Então, continuando. A morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Nós vamos voltar a falar aqui o que é que são os liames. Os liames são as ligações, são os fios que ligam cada uma destes componentes. No momento da separação do corpo da alma, o que é que acontece? Este desprendimento ocorre gradualmente, é aos poucos, não é de repente. E nós vamos ver de que forma é que isso acontece. O espírito vai se desprendendo pouco a pouco, à medida que os liames se vão soltando. A alma separa-se do corpo quando acaba a vida orgânica e leva consigo o seu perispírito que a ligava ao corpo. Aquela imagem é isso que nós vemos, é o perispírito a deixar o corpo. O perispírito se desprende molécula a molécula, que é precisamente o contrário do que acontece na encarnação. Na encarnação, que é um processo para o espírito muito mais doloroso, que o espírito vai sendo comprimido, vai sofrendo um processo de compressão, até ser colocado no útero da mãe. Portanto, isso para ele é bastante doloroso, demora muito tempo esse processo. Aqui é precisamente o contrário, na desencarnação é a libertação. Portanto, é muito mais feliz para o espírito a desencarnação do que a encarnação. Vamos ver como é que é feito o desligamento dos laços perispirituais, portanto, aqueles dos liames. São 4 fases. A primeira fase é uma fase de perturbação. Nós estamos no momento final de uma criatura. Quando ela começa a desligar, que é gradual, como vimos há bocadinho, a primeira fase de perturbação, há uma paralisia das faculdades e sensações como uma catalepsia, ou seja, os membros ficam imóveis, a cabeça também fica imóvel e varia de horas a alguns anos. Nós vamos ver que em todos os casos esta variação ou esta duração é diferente. E a diferença está precisamente na evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais rápido é este desligamento. O que quer dizer que pode haver um sofrimento maior para uns e um sofrimento menor para outros. Portanto, nesta fase de perturbação, ela pode ocorrer antes ou durante o desligamento dos laços perispirituais. Segue-se a segunda fase, que é precisamente a fase do despertar. Nesta fase, ele sai do sono profundo em que se encontrava na primeira fase, na perturbação,
E nesta fase da perturbação, o espírito não sabe se está acordado, se está a dormir, não sabe sequer, não faz ideia onde se encontra, tem uma sensação igual àquela que nós passamos quando vamos para um lado, um sítio diferente daquele que costumamos estar e acordamos de noite e vamos a sair da cama, por exemplo, e não sabemos, estamos completamente perdidos. É uma sensação idêntica a essa por que passa o espírito na primeira fase da perturbação. Portanto, no despertar, ele sai do sono profundo, as ideias continuam ainda muito confusas, muito vagas, incertas, e a vista vai-se aclarando aos poucos. Ele vai-se apercebendo do que o rodeia. Porque o espírito não é pelo corpo morrer, não é por isso, pelo corpo ficar, que o espírito deixa de ter as faculdades que tinha. Além, tem muitas mais. Os 5 sentidos que nós conhecemos, tato, a visão, o olfato, etc., para o espírito são muito pouco. O espírito tem uma infinidade de sentidos que nós não fazemos ideia. Explora-os muito mais facilmente. Apercebe-se de coisas que nós não nos apercebemos. E, portanto, ele aqui vai continuar, mesmo na parte espiritual, a perceber-se tudo, a ver tudo. Assim como aqui estamos rodeados de espíritos desencarnados, além da espiritualidade aqui presente, que está a fazer o seu trabalho junto de cada um de nós, neste momento, também estão espíritos também que vieram aqui com necessidade de ouvir, com necessidade de aprender também. O tempo que demora, portanto, como já falamos, o desprendimento da alma do corpo é variável. E depende, portanto, precisamente do estado em que o espírito se encontra. Ele reconhece, ao despertar, o seu novo estado, apercebe-se que está desencarnado, pensa, vê e escuta. Uma coisa que acontece muitas vezes nas reuniões mediúnicas, são trazidos aqui espíritos sofredores, muitos não se apercebem da situação em que se encontram. Muitos não se apercebem que já não estão no corpo físico, que estão no plano espiritual, que estão desencarnados. E por isso é que os doutrinadores que estão, portanto, na reunião, quando estão a conversar com o médico que está a comunicar, a fazer a comunicação daquele espírito, ele tem que ter muito cuidado para não o chocar com essa informação de que ele já está desencarnado. Porque há muitos espíritos que não têm noção disso. Há espíritos que continuam a fazer a mesma vida que faziam quando estavam encarnados. Continuam a ir para o local de trabalho, continuam a ir para casa, continuam a fazer a mesma coisa. São espíritos que estão muito agarrados à matéria. O despertar varia, nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas, noutros repleto de terrores e de ansiedade, como um pesadelo. Como falámos já há bocadinho, isto está dependente precisamente da evolução do espírito. Quanto mais evoluído está o espírito, mais facilidade ele tem em todas estas fases até à libertação total. O tempo que é difícil nós dizermos se é grande, se é pequeno, depende precisamente de cada um. Nós temos ali esta imagem de uma criatura que já não está entre nós, mas que sabemos que foi uma pessoa que se entregou a ajudar os outros. Uma entrega total, é Madre Teresa de Calcutá. Ninguém duvida que tudo aquilo que ela fez foi com amor. Ninguém duvida de certeza que um espírito como este é um espírito bastante elevado e que poderá estar entre nós mais tarde, se vier se calhar com uma missão. Porque não é pela necessidade da sua evolução que ela precisa de voltar a passar pelo plano físico.
O tempo com que se processa o desprendimento da alma e do seu corpo material é variável segundo cada indivíduo. Para a alma que praticou o bem e as virtudes na vida material, o processo de libertação é bastante rápido, podendo ocorrer mesmo na agonia, com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Estamos a ver que esta libertação se pode dar antes do corte final. Já para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o desprendimento é mais demorado. Pode durar, às vezes, alguns dias, semanas e até meses. Que são aqueles espíritos que estão mais agarrados na parte material. Esse desprendimento lento é devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância que a alma deu às coisas materiais. O que acontece é que, como há bocadinho tínhamos dito, o perispírito às vezes está de tal maneira, no caso dos espíritos inferiores, está de tal maneira ligado à matéria que ele próprio não pretende deixar e seguir o seu caminho para a parte espiritual. Então fica agarrado a estas coisas. Isto acontece muito com aquelas pessoas que são gananciosas, que são avarentas, que se preocupam e que tentaram ganhar uma fortuna enorme, muitas vezes à custa dos outros, mas que estão de tal maneira agarradas à matéria e ao dinheiro que para elas é muito difícil aceitar a nova situação. E por isso é que nós vemos muitas vezes, também nas reuniões mediúnicas, espíritos virem revoltados com os familiares que lhe estão a gastar e que estão a vender aquilo que ele ganhou com muito sacrifício. E não entendem isso. E não aceitam. Então essa revolta muitas vezes vai criar aquilo que nós sabemos que são as obsessões. Por isso é que nós devemos, por todos os nossos familiares que já partiram, aquilo que devemos fazer é uma oração, se for diária melhor, a pedir que sejam encaminhados para a luz, que sejam encaminhados e que tenham, no plano espiritual, a possibilidade de se harmonizar e de crescer. Continuando, nesta imagem nós vamos tentar perceber aqui como é que é feito este desligamento do corpo espiritual. Aqui há 3 tipos de ligações que se vão desfazendo gradualmente. A primeira é o centro vegetativo que se localiza no abdômen. É o primeiro corte que se dá. O segundo corte, que é na zona de tórax, que é no centro emocional. E o terceiro corte, que é no centro mental, portanto, na zona do cérebro. Depois disto, a terceira fase está concluída e passamos para a quarta fase, que é desatado o laço fluídico. E a partir daqui, o perispírito desligou-se completamente do corpo físico. Qual é a necessidade de estarmos a falar nisto? É precisamente para nos apercebermos, porque todos nós vamos passar por isto. É natural que nestas alturas não se lembrem disto, mas há aqueles conhecimentos que nós obtemos, não deixam, não se perdem. Tudo aquilo que nós, como espíritos, aqui encarnados, vamos aprendendo, que nós crescemos em dois, no aspecto moral e no aspecto intelectual. O aspecto intelectual é do crescimento muito mais rápido que o aspecto moral. Mas tudo aquilo que nós vamos aprendendo nunca mais se esquece. Fica. E é relembrado depois de uma próxima encarnação. Isso é muitas vezes utilizado, esses conhecimentos, para
determinadas missões que nós, sem saber, temos pela frente. Por que motivo é que há crianças que têm uma facilidade, por exemplo, para a música? Não foi conhecimento adquirido nessa encarnação. É conhecimento adquirido em encarnações anteriores. Facilidades para línguas. Descobertas que são feitas que nos deixam completamente de boca aberta. E isso tem a ver, precisamente, com conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Portanto, recordando só, o desligamento dos laços fluídicos é dado em 4 fases. Primeira fase, perturbação. Segunda fase, despertar. Terceira fase, desligamento do corpo perispiritual. E a quarta fase, que vimos agora, que é desatado o laço fluídico. E agora o perispírito está completamente desligado do corpo físico. Portanto, quanto à duração deste processo, como também já falamos, ela é variável, depende de cada um de nós. Em seguida, à morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Fica perturbada por algum tempo. A palavra que está ali sublinhada geralmente, porque há exceções, já falamos, tem a ver com o estado evolutivo de cada espírito. Mas a duração dessa perturbação depende da elevação moral da alma. Quando ela já se depurou e se desprendeu das coisas materiais durante a sua vida corpórea, reconhece-se quase imediatamente. A perturbação que se segue à morte do corpo material nada tem de penoso para a alma do homem de bem que mantém a sua consciência pura. Por outro lado, a alma do homem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. E o sofrimento é maior. Somente depois do completo desprendimento, o espírito reconhece o seu novo estado. Esta imagem que está aqui, quem já leu o livro Nosso Lar, é precisamente André Luiz, que quando chega ao nosso lar, ele é encaminhado para, depois de ter saído do umbral, onde foi, quando desencarnou, ele é levado para o hospital, para tratamento, que ele estava com um problema devido à alimentação incorreta que ele fez. E, portanto, ele está ali a ser tratado por aquele espírito. E tudo isto aparece no livro Nosso Lar. Quem nunca leu, é um dos livros que nós aconselhamos a leitura, que é uma leitura fácil de fazer, que nos prende e que a maior parte de nós é capaz de não parar sem acabar o livro. Compreende que já não faz parte do mundo dos vivos, continua a pensar, a ver e a escutar. E sente-se num corpo sutil semelhante ao que deixou na Terra. Aqui está a individualidade que falámos há bocadinho. Isto que acontece, continua a pensar, a ver e a escutar. Além do mais, tem um outro poder que nós não temos, que é tudo aquilo que nós pensamos, o espírito apanha logo. Aquilo que nós fazemos aqui com uma facilidade, que é enganar os outros e estarmos a rir para alguém com quem estamos a falar e cá dentro estamos a pensar que ele é um sacana, não sei quem, não sei o que mais, isso na parte espiritual não é possível. Que é logo percebido, porque eles trabalham tudo, a leitura é feita através do pensamento. Até para isso nós vamos ter que nos preparar, porque pensar mal dos outros é muito comum. Não é? O tipo de morte tem um impacto diferente no momento do desligamento da alma. O sofrimento e a duração são diferentes.
E é isso que nós vamos agora, muito rapidamente, ver vários tipos de mortes e qual é o sofrimento e a duração para cada uma das situações. Uma primeira situação que temos aqui é o caso da morte natural. E aquela morte natural, quanto mais a alma estiver ligada às coisas materiais, mais vai sofrer para se separar do corpo. As convulsões da agonia são idênticas, só que, no caso de um espírito mais evoluído, elas são mais curtas, de duração menor. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, esse desprendimento quase se completa antes da morte se dar. Ao passo que um corpo que está muito apegado às coisas materiais, esse desligamento é mais difícil. Muitas vezes o corpo ainda está vivo e o desprendimento já se iniciou. Isto acontece, e se eu falar numa coisa que já muitos se aperceberam, quando nós vamos visitar alguém, um familiar, notamos que ele está numa fase terminal, uma das coisas que se nota é as extremidades. Os dedos das mãos, os dedos dos pés começam a ficar roxos. Isto é devido a este desligamento que começa a acontecer ainda antes do desencarne final. Uma outra situação é o caso da morte súbita. Um tiro, outra coisa qualquer do género, pode não estar associado a um ato de violência. Aquilo que nós chamamos as mortes violentas é o caso dos homicídios, das torturas, dos acidentes, das calamidades naturais. Nós sabemos que isso acontece. Nós vamos falar assim por causa das mortes coletivas também. Estas mortes provocam ao desencarnante, à pessoa que está a desencarnar, um sofrimento muito grande. Na morte violenta, o perispírito, estando fortemente ligado ao corpo físico, vai ser para ele muito difícil este desprendimento, que vai demorar muito, muito mais tempo. O desprendimento completo nestes casos é muito, muito lento. Uma outra situação, cuja imagem é elucidativa daquilo que vamos falar, é a morte por doença curta ou fulminante. O caso de um AVC, o caso de um ataque cardíaco, tudo isto acontece quando aquele corpo, aquela criatura, estava com toda a sua vitalidade. E a vida aqui é interrompida. Nós funcionamos um bocadinho como os automóveis, quando vamos às bombas para meter gasolina, em função do combustível que temos, que nós podemos fazer uma distância maior ou menor. Connosco passa-se precisamente a mesma coisa. Nós temos, quando encarnamos, um determinado, aquilo que chamamos de fluido vital, que nos vai acompanhar durante toda a nossa existência. Esse fluido vai se gastando aos pouquinhos, e se a pessoa morre de morte natural, esse fluido vai aos pouquinhos se extinguir. E por isso é que a morte natural é muito mais fácil, é muito mais simples, menos dolorosa, porque os órgãos começam a ficar sem atividade e, portanto, o desligamento é muito mais fácil. O que já não acontece com o caso destas mortes fulminantes ou doenças. O outro caso, que é morte infantil. Aqui o desligamento é muito rápido, muito simples. Isto porquê? Porque nós sabemos que até aos 7 anos as crianças estão ainda muito ligadas ao plano espiritual. Só a partir dos 7 anos, mais ou menos, é que podemos dizer que a encarnação está consumada. Até aí, não. Então, as crianças estão muito ligadas ao plano espiritual. E por isso, o caso da morte de um bebê ou qualquer coisa do género é muito mais rápido. Esse desligamento, ele dá-se com muita mais facilidade.
Só na adolescência é que o reencarnante entra na plena posse das suas faculdades. Uma outra situação tem a ver com o aborto provocado ou espontâneo. Neste caso, o espírito sofre um trauma bastante grande pela morte violenta que é provocada. Mas como ele ainda não está comprometido com o plano físico, as coisas passam-se de uma forma bastante mais simples. O que acontece é que, nestes casos, aquele espírito que estava para reencarnar e cujo aborto foi provocado, aquele espírito fica revoltado. O rancor enorme para com aqueles pais que provocaram o aborto. E muitas vezes esse espírito torna-se um obsessor desses pais, pela sua necessidade de viver e cuja vida lhe foi cortada. No caso do aborto espontâneo, que também acontece, isso poderá ser uma provação, tanto para o bebê, que ia reencarnar para o feto, como para os pais. Aqui a desligação é feita muito rapidamente. No caso das mortes coletivas, o exemplo que nós fomos buscar ali, de uma queda do avião, o andame do tsunami, etc., em que o número de desencarnes é muito grande. As pessoas podem não ter nada a ver uns com os outros. Não acontece que depois do desencarne as pessoas não vão continuar juntas e ligadas, cada uma vai para as suas zonas de conforto, para as zonas onde se sente melhor, podem se encontrar mais tarde uns ou outros, mas depois do desencarne há uma separação. O porquê das mortes coletivas? Nós já fizemos uma exposição relacionada com isto. Muitas vezes as coisas acontecem porque em existências anteriores elas passaram coletivamente ou estiveram envolvidas em qualquer coisa que tiveram necessidade de agora fazer o seu acerto. Portanto, isto tem a ver com a lei da causa e efeito. Causa e efeito, nada acontece por acaso. Nos casos da morte coletiva, têm sido observados que, embora todos morram ao mesmo tempo, nem sempre se voltam a encontrar. Já tínhamos dito. Pode dar-se, nestes casos, que as pessoas tenham cometido erros em conjunto. Esta é a justificação para este tipo. De qualquer maneira, aqui, também, o desligamento é doloroso, porque acontece isto no momento em que aquele espírito, aquela criatura pode estar no auge das suas capacidades, com o fluido vital no máximo de carga. E, portanto, aqui, esse desligamento também vai ser bastante doloroso. Uma outra solução tem a ver com uma outra situação, um tipo de morte que tem a ver com suicidas. Aqui é bastante complicado. E acontece que muitas vezes há várias literatura, há vários livros sobre isto. E aquilo que surge nestes casos é que o arrependimento pelo ato cometido pode ser imediato. A forma como se deu, que o levou a provocar o suicídio, também é ponderada. E, portanto, aqui, cada situação é são situações diferentes, em que o sofrimento é sempre grande, porque há aqui um corte da existência, que é um corte bastante rápido, e, portanto, também aqui o fluido vital continua, não foi esgotado. Aquilo que acontece normalmente, nestes casos, normalmente não é uma regra, portanto há sempre exceções. O que acontece é que aquilo que a criatura com o suicídio interrompeu, porque ela tinha
o seu projeto reencarnatório era, por exemplo, de 50 anos, ela pôs ter uma vida com 20, normalmente aquilo que vai acontecer é que ela vai andar os 30 anos que lhe faltam para voltar novamente a poder estar em condições de ser tratada, ser recuperada para uma nova encarnação. Portanto, tudo depende do arrependimento, que é muito rápido para alguns, para outros menos rápido. Tudo depende também, como dissemos, do motivo que levou a esse ato. Outra situação que é muito presente, a eutanásia. Aqui há também um corte. Nós sabemos que a doutrina espírita não é a favor da eutanásia. Quando ela foi, agora, na Assembleia da República, há cerca de um mês, quando foi aprovada finalmente, porque até aí o próprio Presidente da República pôs alguma reticência disso. Houve nessa altura, por parte, não sei se viram, do Papa, uma manifestação de desagrado, numa altura em que se estava, foi precisamente no 13 de maio, em que ele dizia que a aprovação desta lei para a Virgem Maria era de uma dor muito grande. Também nós, como espíritas, somos contrários a esta prova de morte. O caso da eutanásia, ela dificulta também o desligamento. Aquilo que nós já sabemos, muitas vezes, e por isso é que somos contra, é que às vezes, nos momentos finais de vida, quando a pessoa está 5 minutos do corte final, ela pode aí provocar mudanças enormes em termos de arrependimento. A sua consciência vai chamá-la à atenção para aquilo que não fez e que devia ter feito, pessoas com quem não se deu e se desligou e não se deu bem, e ela tenta muitas vezes chamar os seus familiares nessa parte final para fazer as chamadas de atenção, para pedir o perdão de atitudes que teve durante a vida. Aqui também o que acontece é que o espírito, depois de desligado, ele conserva-se apático, sonolento e desmemoriado. Portanto, este desligamento é bastante mais difícil. Há aqui um parênteses que eu queria falar, põe-se muitas vezes essa questão. No caso dos animais, qual é a posição relativamente, a nossa posição relativamente à eutanásia para os animais? É totalmente diferente para os homens. Se é um animal com quem nós convivemos uma vida, se está em sofrimento, se fizermos tudo aquilo que era possível, pedimos através do veterinário, através do tratamento, injeções e tudo isso, pedimos para fazer tudo aquilo que fosse possível para ele sofrer. Se isso já não resulta, a eutanásia é uma solução. Porque é que a coisa é diferente neste caso do que é para os humanos? É porque os animais nada têm a resgatar. Eles não têm nem débitos, nem têm qualquer problema com a justiça divina. Eles não têm livre-arbítrio. Portanto, aqui não há nada que possa impedir e que se condene a eutanásia no caso dos animais. Só para terminar, mais duas situações. Então, também se fala da cremação. Há no livro No Consolador, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, a única coisa que ele diz, não há conta, mas que deve ser respeitado um período de pelo menos 72 horas desde o momento em que se deu o desenlace final. Isto para que não haja, por parte do espírito, qualquer sofrimento com a cremação. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento
A única coisa que é aconselhada é esse período de 72, pelo menos, mais ou menos 72 horas. Isto porque, durante este período, os pontos de ligação do corpo fluídico, as ligações do corpo com o perispírito, estão já resolvidas. E, finalmente, doação de órgãos. Uma das coisas que é feito cada vez mais, com muita frequência, e que é aconselhado. Nós sabemos que com a doação de órgãos se podem salvar vidas. Há muitas pessoas que em vida fazem publicamente e através de testamento a doação dos órgãos. A questão que se põe aqui, para o espírito que doou, irá haver algum problema? Para o que recebeu os órgãos, irá haver algum problema? Depende. Se o espírito está muito agarrado à matéria, ele mesmo na parte espiritual, ele sofre com aquela doação. E sofre porque é já uma criatura que não é dador por natureza. E como não é doador por natureza, ele sofre com isso. E aparece muitas vezes nas reuniões mediúnicas também com esse problema. E aquilo que é feito é chamar a atenção que aquilo que ele fez foi uma caridade, foi uma boa ação. E que ele, na parte espiritual, não tem necessidade dos órgãos. Mas torna-se muitas vezes difícil para o espírito entender isso. E para quem recebeu esses órgãos. Portanto, aquilo que acontece muitas vezes, e nós sabemos disto, é que há rejeição desses órgãos. Muitas vezes o transplante do coração, ao fim de algum tempo, as coisas não dão efeito. O transplante do rim. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver precisamente com o espírito que doou esses órgãos, que está de tal maneira agarrado a ele, que impediu que essa ligação se fizesse. E então, para concluirmos isto, agora, aquilo que acontece, e vai acontecer com todos nós, no desencarne é comum uma visão panorâmica e retrospectiva da vida, como se passasse um filme de toda a nossa vida. Esta visão vai permitir ao desencarnado reviver com detalhes os pensamentos marcantes que tivera e atos cometidos na existência que ora finda, que é a maneira dele se preparar para depois, no plano espiritual, ele programar a sua nova encarnação. Ideias insignificantes que tivera, os atos mínimos desfilam absolutamente precisos, revelados de roldão, como se existisse uma câmara ultra rápida instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que se vai desenrolando. Isto aparece, nesse momento, uma coisa muito rápida, mas que permite àquele espírito aperceber-se daquilo que fez, do que não fez, do que fez mal feito, principalmente. Isto é precisamente como se fosse a nossa consciência a chamar-nos a atenção. Finalmente, e este foi também um dos objetivos desta exposição, numa obra de Chico Xavier, Cartas e Crónicas, no capítulo 4, há aquilo que para todos nós é importante, é o treino para a morte. Não sei se já conheciam isto ou não. É-nos explicado aqui o que é que nós devemos fazer para ser mais fácil para cada um de nós esse desligamento final. E então, cuidados. Pelo prato de cada dia. O que é que isto tem a ver? Com aquilo que nós comemos. As asneiras que fazemos, que nos vai afetar todo o nosso aparelho. Não só o digestivo, mas o coração, respiratório, tudo isso tem a ver com esta. Evitar o uso do álcool, do fumo e das drogas, etc. Sexo
preserve o equilíbrio emotivo. Há pessoas que são completamente obstinadas pelo sexo, independentemente do parceiro que seja. Não se deixe escravizar pelo dinheiro. Isto tem a ver com um desligamento que nós temos que fazer, o apego às coisas materiais. Nós sabemos que quando formos, a coisa que nós levamos é dinheiro. Nem cartão de crédito. Não se apegue demasiado aos laços afetivos. Isto dá a ideia, que é isto, que a ideia aqui é não gostarmos dos outros. Não, não é isso. É nós, quanto mais nos apegarmos aos outros, maior vai ser a partida para nós e para eles. Mais gostosa vai ser. E os nossos familiares encontram-se, não aqui, mas no plano, na parte espiritual. Nós aqui estamos apenas com os filhos que temos, estamos apenas a fazer, a cumprir uma obrigação que nós temos e que foi programada por nós, pais, e por eles, filhos, este encontro, essa família. A religião viva conforme os seus preceitos. Não é por facto que temos que ser espíritas, não é por isso. Vai ser mais fácil o desligamento. Não é por ser católicos, não é por ser protestantes. Qualquer uma, desde que seja de acordo com a nossa consciência, o tipo de vida. Faça o bem sempre que puder. Este é um dos maiores trunfos que nós temos ao nosso alcance. Conserve o sorriso, que é tão importante para os outros. Trabalhe sempre. E, finalmente, cumpra lealmente os seus deveres. Vamos ficar por aqui. Esperamos que possa ter elucidado alguma coisa. Pelo menos há aqui uma chamada, uma tentativa de chamada de atenção para aquilo que nos espera a todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós vamos passar por isso.